Olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, eu sou a professora Amanda Lentes e eu vou acompanhar vocês no curso de Administração Financeira e Orçamentária. O EAD Concursos vai trazer para vocês um curso completo sobre o tema, vai abarcar quase que a totalidade do assunto, porque os examinadores costumam ser bastante criativos em prova, então por vezes a gente não consegue aí falar sobre tudo que vai cair na sua prova. Mas é evidente que em geral, a gente vai conseguir fazer com que você saia preparado para realizar qualquer prova. O principal desse curso é fazer com que você raciocine. Percebam que não é suficiente somente decorar, não é suficiente somente ficar decorando as letras das leis. Não digo que não é importante, é fundamental para a sua prova, para fazer uma prova, a leitura das leis e sim, quase que decorar os dispositivos. Existem dispositivos chaves que você precisa saber letra por letra. Mas, para que você esteja apto a realizar uma prova e consiga raciocinar sobre o assunto, aqui eu vou tentar trazer o conteúdo e fazer com que você construa o seu pensamento, você construa o seu raciocínio. Para quando se deparar com uma questão que talvez você não tenha contato, não tenha tido contato com o tema diretamente, mas você consiga, em função do raciocínio, consiga fazer a questão. É importante também que vocês saibam que o conteúdo, que a matéria, de fato, ela é bastante teórica. Nós vamos utilizar muito letra de lei. Vamos trazer também à tona posicionamentos de muitos autores, então é inevitável que eu contribua com isso de vocês, avaliando os slides, avaliando, fazendo a leitura inclusive de conceitos trazidos pelos doutrinadores do tema. Porque cai, pessoal, tem questões que caem diretamente, exatamente o que o autor nos trouxe. Outra questão importante que eu gostaria que vocês contribuíssem comigo, que nós caminhássemos juntos, é que nós vamos ministrando as matérias. Eu vou necessariamente fazer algumas questões sobre as mais variadas bancas, mas importante que você também estude aquele conteúdo. Pode utilizar material de alguma doutrina que seja do seu interesse, que você acredite que seja importante para os seus estudos ou escolher qualquer livro. E também faça questões. Busque na internet, busque nos meios que você tem de questões. Nós vamos fazer aqui, também traremos questões próprias da sua banca, mas fundamental você também ir atrás, você também exercitar. É importante o momento que o aluno está com o seu próprio material, com as suas próprias anotações. Aula, fundamental, você precisa de um norte, mas também necessário, importante é que você acabe fazendo as suas questões, tem o seu momento com o seu material, com o seu estudo, certo? Combinado? Ficamos acertados assim? Então tá, agora vamos iniciar o nosso curso maravilhoso Mundo de Administração Financeira e Orçamentária, que eu particularmente sou apaixonada. Acredito que, ainda mais nesse momento, no momento que nós vivemos, fundamental é o orçamento público, o conhecimento do orçamento público. Você vai sair daqui desse curso achando que está expert no tema e dando pitaco no que for relacionado ao orçamento público. Vamos trazer algumas leis, a Constituição Federal, fundamental, nossa base de estudos. Vamos trazer a Lei 4.320, que é uma lei que traz sobre características do orçamento. Vou trazer também a Lei de Responsabilidade Fiscal, fundamental para o nosso estudo, extremamente atual. E algumas leis esparsas sobre o assunto ou manuais, enfim, manual de contabilidade aplicado ao serviço público, alguns conceitos relevantes sobre esse assunto. Bom, o início da nossa matéria é bem constitucional, bem matéria de constitucional, bem conceito de constitucional. Fundamental nós sabermos ter essa característica em mente, porque a base, é o pano de fundo do nosso estudo. Nós vamos falar então falando sobre o direito financeiro. E o direito financeiro nada mais é do que regras jurídicas aplicadas ao setor público, aplicadas à administração pública, aplicadas ao orçamento. O orçamento também compõe aí parte da atividade financeira do Estado. Lembrando que a atividade financeira do Estado possui como finalidade o interesse da coletividade. Muito cuidado, porque as bancas costumam confundir você falando que a atividade financeira do Estado é arrecadar recursos. Cuidado, não é arrecadar recursos. A atividade financeira do Estado tem como
finalidade, como objetivo principal, o atingimento do interesse da coletividade. Bem verdade que a atividade financeira do Estado é composta por a receita pública, despesa pública, crédito público e orçamento público. Não há que nos sair da nossa linha que isso não faz parte da atividade. Isso faz parte da atividade financeira do Estado, mas o objetivo, a finalidade dessa atividade financeira do Estado nada mais é do que o interesse da coletividade. Então, muito cuidado. Vem comigo para a tela para a gente dar uma olhadinha aqui no que eu trouxe para vocês de material nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro contato. Vem comigo. Bom, nós temos ali que o direito financeiro, então, segundo o autor Aliomar Baleiro, consiste em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público. Percebam, então, que no centro nós temos a AF, que eu carinhosamente chamei, de AF, que é a atividade financeira do Estado. Ali no centro nós temos ela, e ela compõe aí a receita, que nada mais é do que receita, o que é? Obter recurso. Acompanhem na tela. Receita nada mais é do que obter recurso. A despesa, por sua vez, será aplicar o recurso. E o crédito nada mais é do que uma forma também de obter recurso, mas que nós colocamos aqui, caracterizamos como o empréstimo público. O orçamento nada mais é do que gerir recursos públicos. Vem para mim. O orçamento, portanto, ele é o instrumento da atividade financeira do Estado. Percebam que nessa atividade nós temos a receita, que é obter o recurso, e a principal forma é por meio dos contribuintes. Essa obtenção de recurso é a principal fonte por meio dos impostos. A despesa nada mais é do que a aplicação desse recurso. Nós temos o crédito, que nada mais é do que também uma forma de obter recurso por meio do empréstimo público. E nós temos o orçamento, que, como eu falei, é o instrumento, é a parte de gerir o recurso. O direito financeiro, ele é um ramo do direito público. Ele faz parte aí por unir princípios, regras, normas jurídicas que vão contribuir para a administração pública, para a administração dos recursos públicos. Então, continuando o nosso material, a gente precisa também fazer a distinção sobre o direito financeiro, portanto, e o direito tributário, tendo em vista que a principal fonte de recurso da administração pública nada mais é do que a obtenção de recurso público, que é a sua receita, que acontece por meio dos impostos. Então, por vezes, o examinador tenta confundir você. Confunde como? Ele confunde direito tributário com direito financeiro e não há confusão. É necessário você distinguir que o direito financeiro nada tem a ver com o direito tributário. Minto, não é que nada tem a ver, mas um abarca o outro. O direito financeiro abarca o direito tributário. Vem comigo. O objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado. Entretanto, o objeto do direito tributário são os tributos. E por que o examinador gosta de confundir você nessa distinção entre direito financeiro e direito tributário? Primeiro, porque os tributos são a principal fonte de arrecadação aí do Estado para que ele possa fazer a administração que possa gerir, os recursos. É a principal fonte. E segundo, que quando estudarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, professora, não confunde, eu não sei o que é isso. Calma. Só vou dar fazer uma observação que na hora que nós estudarmos eu vou relembrar vocês, mas por hora eu já quero trazer o assunto para que quando a gente estude a lei, o dispositivo que trata sobre a LDO, você consiga fazer essa observação juntamente comigo, mas por hora eu já vou trazer. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o dispositivo que está previsto na Constituição Federal, ele diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias irá dispor sobre alterações na legislação tributária. Então, muitos examinadores adoram cobrar justamente essa questão, dizendo que precisa de autorização na LDO para que ocorra alteração
na lei de diretrizes orçamentárias, que para que ocorra qualquer criação de tributo, instituição ou majoração, precisa ter autorização na LDO. Não. Matéria de direito tributário é matéria de direito tributário, seu objeto são os tributos. Então, quando tratar de majoração, criação, instituição ou alteração de tributos, é matéria de direito tributário. Não precisa de autorização no orçamento, não precisa de autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Muito embora o dispositivo fale. Ele fala que a lei de diretrizes orçamentárias irá dispor sobre alterações. E claro, vamos raciocinar comigo. Irá dispor sobre alterações na legislação tributária porque é a principal fonte de recurso e a lei de diretrizes orçamentárias é um instrumento de administração da administração pública. É um instrumento de organização da administração pública. Portanto, se alterar qualquer coisa relacionada aos tributos, precisa estar disposto lá para que o Estado esteja preparado, para que o Estado possa administrar melhor o recurso. Certo? Ficou claro? Bom, visto isso, lembrando que direito financeiro abarca o direito tributário. Vem para a tela. O direito financeiro, portanto, olha o desenho. O direito financeiro está abrangendo o direito tributário. O direito financeiro, temos o objeto da atividade financeira do Estado como sendo a atividade financeira do Estado. E o direito tributário possui como objeto os tributos. Eles não se confundem. Falou em majorar, criar, instituir, alterar tributos, matéria de direito tributário, não é necessário qualquer autorização em leis orçamentárias, em orçamento. Ok? Vem pra mim. Ficou claro? Bom, agora vamos iniciar o nosso assunto falando sobre o Estado e a intervenção da economia. Não são todas as provas, mas muitas das provas costumam cobrar esse assunto e por isso que eu sempre trago. Porque, muito embora possa não estar diretamente previsto no edital, vira e mexe, cai alguma coisa sobre o tema. Então, vem pra mim, aliás, vem pra tela, acompanha comigo lá. Intervenção na economia. A intervenção do governo na economia garante dois principais objetivos, então cuidado. Quando o Estado está intervindo, ele busca o quê? Ele possui como principais objetivos a estabilidade e o crescimento. Continua. A intervenção do governo na economia pretende o quê? Portanto, corrigir falhas de mercado, manter a estabilidade, aumentar o nível de emprego e etc. A intervenção do Estado na economia sempre vai visar também o interesse da coletividade, o desenvolvimento do Estado. E aí, para a gente compreender o que são essa correção das falhas de mercado, a gente precisa entender o que é esse fenômeno. As falhas de mercado, portanto, são fenômenos que impedem que a economia alcance o estágio do welfare economics, ou o estado de bem-estar social, por meio do livre mercado, sem interferência do governo. Exemplo, existem bens públicos, monopólios naturais, etc. Quando falamos em correção das falhas de mercado, é um momento em que o Estado precisa atuar, em que o Estado precisa agir, que o livre mercado, a livre iniciativa não consegue contemplar as necessidades da sociedade. Então vem para mim. É o momento em que o Estado precisa agir para que possa contemplar as necessidades, para que possa contemplar tudo aquilo que o mercado não consegue atingir. E aí nós temos lá os bens públicos, os monopólios, são exemplos de circunstâncias em que o Estado age para agir nessa falha de mercado, que o mercado não consegue chegar. Agora a gente precisa distinguir a intervenção na economia de duas formas. Vem para a tela. A intervenção pode ser no domínio econômico, isso é a Constituição Federal que fala, e pode ser intervenção sobre o domínio econômico. Olha lá na tela. Quando a gente fala na intervenção no domínio econômico, a gente tem que a Constituição que autoriza o Estado a explorar diretamente as atividades econômicas, disputando o mercado. Por exemplo, empresas públicas, sociedade de economia mista. Percebam que é o Estado atuando na economia quando a gente fala de intervenção no domínio econômico. Mas a gente precisa vislumbrar também que a intervenção sobre o domínio econômico, o Estado fiscaliza e reprime ilícitos econômicos. Percebam que aí não é o Estado na economia, é o Estado sobre a economia, avaliando a economia, com olhos em cima da economia.
Por quê? Para garantir que não haja abuso de poder econômico que possam prejudicar princípios da administração, princípios da sociedade, que é a livre iniciativa e livre concorrência. A gente tem um órgão que se chama o CAD, que é aquele que é o Conselho de Administração e Defesa Econômica. É uma autarquia de regime especial que tem o status de agência reguladora. Vem para mim. Ou seja, aqui o Estado vai avaliar os ilícitos econômicos, ele vai atuar como cuidador. Gosto de chamar de cuidador. Ele vira os seus olhos sobre, ele não está dentro, ele não está na intervenção da economia, não, ele está sobre. Então essa é uma forma, ele avalia, ele vai cuidar de possíveis ilícitos, como cartel, garantir que princípios como a livre iniciativa sejam preservados. Vem para a tela. A Constituição fala no artigo 173 e 174, também traz também a intervenção da administração na economia, são os dispositivos responsáveis por isso. Olha lá. O que diz o artigo 173? Acompanhem comigo. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, intervenção no domínio econômico. Percebam aqui que é o Estado na própria economia. O artigo 104 fala o seguinte: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Aqui, então, é o Estado, vem para mim, o Estado regulando a sua atuação. É ele de olho na atividade financeira do Estado. Agora, vem para a tela de novo. Aqui, então, nós vamos ter o que você precisa guardar sobre o tema. Que a intervenção do governo garante dois principais objetivos, que nada mais é do que a estabilidade e o crescimento. Também pretende corrigir falhas de mercado, manter a estabilidade, aumentar o nível de emprego e dentre outras características no momento em que o Estado atua aí na economia. A política econômica é a forma pela qual o governo intervém na economia. Essa intervenção ocorre principalmente por meio das políticas fiscal, monetária, cambial e regulatória e tem como principal instrumento de intervenção o orçamento público. Percebam agora, isso é uma fonte do Agostinho Paludo, um autor que eu considero bem importante para o nosso estudo, inclusive é uma das minhas indicações para a bibliografia sobre o tema. Bom, intervenção um dos principais instrumentos é o orçamento público. Vem para mim. Por que o orçamento público, então, passa a ser um dos seus principais instrumentos de intervenção? Porque é por meio do orçamento que o poder público consegue alterar a realidade da sociedade, não é mesmo? Quando o instrumento, ele nada mais é do que uma alocação dos recursos que o poder público obteve, que o poder público arrecadou por meio de sua receita. Então, o orçamento vem por meio dessa atuação do Estado. O poder público, por vezes, sim, insere mais recurso num determinado ramo ou atua mais na parte do desenvolvimento e tudo isso ele precisa de uma lei própria que permita que ele haja dessa forma. E essa lei nada mais é do que o orçamento, do que o nosso orçamento. E é isso que o Agostinho Paludo ali quis nos trazer para a tela comigo. O poder público também, o orçamento público, então, também possui algumas funções, as chamadas funções orçamentárias. E algumas delas são relevantes para o nosso estudo. Há autores que falam outras, mas eu vou trago para vocês as principais. Olha lá, função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Percebam que eu trouxe conceitos, os conceitos relacionados ao tema. Vem para mim. Passei o primeiro slide sobre as funções orçamentárias, então fala sobre a função alocativa. O segundo slide sobre o tema funções orçamentárias fala sobre função distributiva. E, por fim, a função estabilizadora. E aqui no último slide eu trago dicas para que você memorize as características. Então, olha lá. Vamos começar pela função orçamentária. Acompanha lá comigo.
as funções orçamentárias à função alocativa. Relaciona-se à alocação de recursos por parte do governo a fim de oferecer bens e serviços públicos puros. Quais podem ser eles? Rodovias, segurança, justiça. E a função alocativa são aqueles que são aqueles que não poderiam ser ofertados pelo mercado. Que seriam ou se fossem ofertados, seriam ineficientes. Aí a gente tem os bens meritórios ou semipúblicos, como exemplo, educação e saúde. A função alocativa, então, cria condições para que os bens privados sejam oferecidos no mercado pelos produtores, corrige imperfeições no sistema de mercado, como oligopólios, e também efeitos negativos de externalidades. A função distributiva, por sua vez, visa tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, através da tributação e das transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, alocação de recursos em camadas mais pobres da população. Quando nós falamos em função distributiva, devemos logo lembrar do Bolsa Família. Vem para mim. Pessoal, como que funciona a ideia do orçamento, a ideia da utilização dos recursos públicos? Quando o poder público recebe o recurso, é como se aquele recurso fosse todo para um saco, para o mesmo saco. Se eu pago o IPVA, se eu pago o IPTU, todo esse recurso vai para o mesmo saco. E por discricionariedade do gestor público, ele administra esse dinheiro da forma como ele considera importante, da forma como ele considera melhor, relevante, como ele acha que seja necessário. Então, quando eu pago o IPVA, um grande erro que muitas pessoas cometem é falar, poxa, pago o IPVA e ainda tem pedágio, ainda tem essas rodovias que estão todas esburacadas. Bom, pessoal, é o seguinte, esse recurso que recebe, por exemplo, do IPVA, ele não necessariamente será aplicado para a utilização nas rodovias, não. Todo recurso vai para o mesmo saco e de maneira discricionária o poder público atua. E a função distributiva traz essa característica do orçamento, porque eu acabo repassando um recurso que é de uma maioria beneficiada, que tem mais condições, para uma minoria que precisa de auxílio. E o exemplo é o Bolsa Família. Vem para a tela. A gente tem lá, então, destinação de recursos para o SUS, que é utilizada geralmente por indivíduos de menor renda. O governo tributa e arrecada de quem pode pagar e os distribui e redistribui a quem tem pouco ou nada tem através de alguns programas sociais, certo? E por fim, a gente tem a função estabilizadora. É a aplicação das diversas políticas econômico-financeiras a fim de ajustar o nível geral de preços, melhorar o nível de emprego, estabilizar a moeda e promover o crescimento econômico mediante instrumentos de política monetária, cambial, fiscal e outras medidas de intervenção econômica. Vem para mim. Percebam então aqui que a gente tem aquela intervenção sobre o Estado, que é os olhos do poder público na atuação. Para a tela, olha lá a dica. Quando a gente falar em função alocativa, é o poder público ofertando para a sociedade. Olha lá, a gente precisa gravar algumas palavras-chave, como bens e serviços, infraestrutura, bens públicos ou meritórios, desenvolvimento. Quando a gente ver essas palavrinhas, a gente pode logo imaginar a função alocativa. É o poder público ofertando um serviço para a sociedade, certo? Agora, quando a gente fala em função distributiva, eu preciso lembrar da palavra redistribuição de renda. Preciso lembrar que se trata de uma redistribuição, ou seja, busca-se igualdade social, melhor distribuição de renda, atua nas falhas do mercado. Também precisamos perceber que quando fala no imposto progressivo ou programas sociais, a gente vai trazer a ideia da função distributiva. Por fim, a função estabilizadora nada mais é do que a aplicação de políticas econômicas. Está relacionado ao emprego, desenvolvimento, estabilidade. É a intervenção do poder público sobre o Estado. Certo? Vem para mim então? Sobre o tema, eu trouxe algumas questõezinhas. Olha lá, para a tela. Julgue o item seguinte relativos ao orçamento público. Vem para a tela. Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva e estabilizadora. Vem para mim. Pessoal, essa questão tá certa ou errada?
As funções do orçamento, olha lá, econômicas, que são exercidas pelo Estado, não é alocativa, distributiva, estabilizadora. Há quem fale numa quarta, chamada reguladora. Mas, em geral, é as três funções aí do Estado, da atuação do Estado. Então, para a tela, nosso gabarito tá certo. Mais uma questão, vem para a tela. A função alocativa do orçamento visa a intervenção do governo na economia, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais no que se refere ao acesso à renda, bens e serviços públicos e benefícios da vida em sociedade. Pessoal, cuidado, tá? Percebam que a principal palavra aqui é diminuir a desigualdade social. Vem para mim. Quando eu falo na função alocativa, eu estou ofertando um serviço, atuando para a sociedade. Quando eu falo na redução da desigualdade, quando eu falo na distribuição de renda, eu necessariamente preciso falar da função distributiva para a tela. Por isso que essa questão tá errada, porque trata-se da distributiva. Por mais que fale em bens e serviços públicos, o que traz de principal na questão é quando fala na diminuição da desigualdade social. Falando nisso, necessariamente, vem para mim, será a função distributiva, certo? Ficou claro? Ok, mais uma. TCE, olha, PR, auditor. Para a tela, a função do orçamento público que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e, com isso, corrigir falhas do mercado, denominada função. E aí, essa ficou fácil, né? Função distributiva. Ah, importante. Vem pra mim. Trouxe a palavrinha Robin Hood porque por vezes o examinador pode querer ir um pouquinho além. E aí você vai lembrar que quando falamos da função distributiva, é mais ou menos aquela síndrome do Robin Hood ou função do Robin Hood, que era o benfeitor que tirava dos ricos e distribuía para os pobres. Então a gente pode fazer a analogia à ideia do Robin Hood aí, certo? Pra tela, mais uma questão. Entre as funções econômicas do Estado, a Defesa Nacional, mediante manutenção das Forças Armadas com recursos do orçamento público, cumpre a função. E aí, de segurança nacional? A gente sabe que não, né? Porque não trata aí das funções que a gente falou sobre os recursos, sobre a atuação do poder público. Alocativa, distributiva, estabilizadora, de especialização. E aí, a manutenção das Forças Armadas, vem pra mim, tá necessariamente relacionada a qual função do Estado? Nada mais, nada menos para a tela do que a alocativa. Confere? Mais uma questão. Acerca das finanças públicas e orçamento, julgue. A atuação do governo nas modernas economias capitalistas deve restringir-se à promoção de ajustamento na alocação de recursos e na distribuição de renda. Pessoal, a gente só tem essas duas funções? Não, né? Para a tela. A gente também tem ali a função estabilizadora, a aplicação das políticas econômicas a fim de garantir a estabilidade financeira. Ficou claro? Mais uma questãozinha aí. Olha lá. Para a tela, no que diz respeito ao orçamento público e aos demais mecanismos de atuação do governo nas finanças públicas, assinale a opção correta. Cabe ao Estado atuar direta ou indiretamente sobre os monopólios naturais de modo a promover um nível ótimo de produção. As externalidades negativas ocorrem quando as ações de um indivíduo ou empresa implicam em benefícios a outros agentes econômicos. O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta. Entre as funções do orçamento público no Brasil está a definição da política de aplicação das agências oficiais de fomento. E são considerados bens públicos os produtos ou serviços produzidos por entidades da administração direta ou indireta. Pessoal, essa é uma questãozinha um pouco mais complexa e eu vou deixar para desenvolver ela com vocês no próximo bloco. Agora vocês, bons estudos, pessoal!